Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando. Hoje agora nós vamos iniciar nossa quarta aula e também iniciar o segundo módulo com a professora Kellen Silva. Eu vou começar fazendo os agradecimentos ao FOP, ProEx, CHS, Departamento de História, Programa de Pós-Graduação em História, ao Núcleo de Pesquisa CNPq em Vários Lugares do Brasil, ao professor Francisco Andrade, que coordena o nosso projeto de extensão, e aos integrantes do grupo de extensão, demais professores que aceitaram participar dessa proposta, e também a todos os inscritos, que nós tivemos uma procura alta, tivemos 500 inscrições, e estamos tendo um evento muito bacana até agora. Alguns informes, essas aulas vão ficar gravadas, disponíveis no YouTube, no canal do ILB, então vocês podem se inscrever no canal e do ILB para ter acesso às aulas depois que vão ficar aqui gravadas. A gente vai disponibilizar uma lista de presença, vai mandar o link do formulário no chat, e vocês podem fazer perguntas ao longo da aula, que depois vão ser repassadas ao professor no final. Ou se essas questões não forem todas resolvidas ao longo dessa aula, pode haver tanta oportunidade de outros professores responderem, porque todas as aulas se correlacionam, ou também vocês podem entrar em contato com os professores, ou mesmo com o projeto de extensão através do portal Pervias e Locus, e a gente faz esse contato, essa mediação. Bom, quero agradecer a professora Keren por ter aceitado prontamente o nosso convite para ministrar essa aula e iniciar o módulo 2, que é sobre capelas e patrimônio cultural, modelo intencional de encomenda, pintura imaginária barroca e rococó. A professora Kellen é professora de História na Rede Estadual de Minas Gerais, tem licenciatura e bacharelado em História, mestrado pela UFSJ, mestrado em História na mesma instituição e doutorado em História pela UFMG. Também é coordenadora e uma das fundadoras do Grupo NINFA, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos da Imagem na UFMG. Atua nas áreas de História Antiga, História Medieval e Moderna, com ênfase na História Social da Arte, sobretudo nos períodos da História Colonial Mineira e da Ibero-Americana, com ênfase respectivamente em Cultura do Barroco, Iconologia e Iconografia, e tem interesse nos seguintes temas: História Social da Cultura, Circulação de Impressos, Estudos Culturais de Warburgianos, História da Arte e Educação Patrimonial. Como indicações de leitura a respeito dos trabalhos da professora Kellen, nós temos a sua dissertação e tese. A dissertação, A Mercês Crioula, Estudo Iconológico da Pintura de Forro da Igreja da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos da Vila de São José, 1793 e 1824, defendida em 2012 na UFSJ. E a tese O Caminho das Flores, estudo iconológico sobre a Escola de Artes do Rio das Mortes e o modelo intencional de encomenda, defendido em 2018 na UFMG. Então, professora Kellen, eu agradeço em nome da equipe do Pervias e Locus e também da coordenação desse curso de extensão da ProEx, você ter aceitado o nosso convite, e passo a palavra a você. Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês, para poder falar um pouquinho sobre esse meu trabalho, que é um trabalho iconológico dentro da história social da cultura. Então, foi com muita felicidade que eu aceitei esse convite para poder compartilhar aqui com outros grandes nomes dessa historiografia esses módulos de aulas sobre o tema, que são temas que são extremamente importantes, principalmente quando a gente fala de questão patrimonial, questão social, quem são esses artistas, quem foram, por que escolhemos tais modelos. Então, fico muito feliz, né, de estar aqui, mesmo que virtualmente, na UFOP, para poder abordar esses temas que são tão caros a mim e que renderam aí uma dissertação e uma tese. Bem, hoje eu vou falar sobre modelos e intenções. Desde quando eu comecei o meu mestrado, eu tentava pensar uma forma de analisar as imagens produzidas no período colonial.
né, colonial / imperial. Não gosto muito de entrar se é barroco, rococó, enfim, não é uma questão, justamente porque estamos falando de modelos de uma arte que nasceu em um outro mundo, que nasceu carregada de simbolismos vindos, claro, da Europa, mas que chegou aqui e é outra coisa. Então, não dá para a gente categorizar algo novo com categorias velhas, né? Então, eu gosto muito de chamar de arte colonial, arte mineira, enfim, nada que me prenda muito aos modelos já postos pela Europa. Eu sei que isso é muito importante para muitos professores, mas aqui no nosso debate ele vai ser apenas um ponto em que a gente se inspira, em que esses artistas se inspiram. Então, a gente tem os modelos, que são justamente esses modelos que chegam dessa Europa, que chegam das várias partes desse mundo, desse velho mundo, e as intenções. E essas intenções já são intenções naturais daqui, desse novíssimo espaço que se abre na América Portuguesa. Então, o meu trabalho ele é focado sobre a iconografia, iconologia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre iconologia, vou falar um pouquinho sobre o Aby Warburg, que é o meu ponto teórico, muito mais do que o próprio Irving Panofsky. O Panofsky eu vou deixar para o meu companheiro, o Leandro, poder falar um pouquinho mais sobre ele. E assim a gente vai discutindo um pouco sobre essa minha ideia de trabalhar o modelo intencional de encomenda e caracterizar essa arte desse período aqui em Minas Gerais. Bem, pode passar o próximo slide, que é um pouquinho sobre mim. A minha apresentação, né, foi muito bem colocada, fico lisonjeada, mas sou doutora pela UFMG, né, mestra pela UFSJ, e não atuo tem algum tempo que eu não estou atuando no meio acadêmico, né, eu dei uma afastada desse mundo acadêmico, sou professora do ensino fundamental em médio e de cursinho voluntário em Divinópolis, tá? E na rede particular também. Fui professora substituta no Cefet até meio desse ano, de 2021, e desde que eu fui para a sala de aula, tive uma outra visão sobre o meu próprio objeto, né, de estudo. Então, pela minha própria vivência em sala de aula, sobre as demandas que chegam dessas pessoas comuns, eu percebi que a minha tese já está obsoleta, né? Já temos que ter um olhar muito mais, vamos assim dizer, próximo da nossa realidade, para trabalhar esses temas, principalmente dentro da história da arte, dentro da história social. O que eu quero dizer é que a gente precisa descer dessa torre de marfim e lidar com as demandas que chegam para a gente da base. O que é essa base? É justamente a escola pública. Dentro da escola pública, eu estou tendo, né, ao longo desses anos de atuação, muito forte a questão de raça, de etnia, de mestiçagem, e isso tudo é um ponto que foi discutido na minha tese, mas mal discutido, né? Eu não tinha um olhar decolonial que eu tenho hoje. Então, essa aula também eu vou tentar já colocar alguns elementos que possam vir a melhorar os trabalhos de vocês que estão aqui me ouvindo. Então, eu vou fazer um caminho de ir e vir no meu próprio trabalho, para vocês verem como que a própria academia ela ainda não é decolonial, e que os nossos estudos não são decoloniais, e que, sim, os nossos pintores, entalhadores são artistas. Tá? E isso a gente prova justamente com os modelos e intenções que eu vou mostrar para vocês. Tá? Pode passar o próximo slide, por favor, que eu já me apresentei. Aqui uma frasezinha que parece uma frase de coach, mas não é.
tá? Que é justamente, né, a pesquisa não te define, tá? Nós que estamos muito envolvidos nesse mundo acadêmico, a gente tende a achar que é tudo para ontem, que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que dar conta de tudo, e não, a gente não precisa dar conta de tudo. Mas a pesquisa que a gente faz, ela tem que ser uma coisa que realmente tem a ver com a gente. E não só a ver com o que a gente gosta, com o que a gente pensa, mas também com as nossas vivências, né? Ela precisa nos tocar de forma profunda. Então, foi fazendo esse ir à sala de aula e esse retorno à academia que eu percebi que os nossos estudos, eles são extremamente importantes para a sociedade, apesar de muita gente, até dentro da própria história, dizer que não, né? Que iconologia, iconografia é muito intuitivo, né? Intuitivo demais. Ou seja, já diz para a gente que isso não é ciência. E é, porque se o ser humano produz, é história. Então, voltando aqui, a pesquisa ela não vai definir quem você é, tá? Mas você precisa fazer algo extremamente próximo a você, porque aí você faz levando em consideração sua própria vivência. Não é falando que o trabalho que a gente ama, a gente não trabalha nenhum dia. Não, porque trabalhar ninguém gosta, né? Se alguém gosta de trabalhar aqui, não sou eu. Enfim, então é só uma dica mesmo, né? Para quem está começando a pesquisa, às vezes estão na monografia, não se desesperem, né? Não pense que esse pedaço de papel vai definir quem vocês são, porque não vão. Então, pode passar ao próximo. Eu sempre gosto de fazer uma introdução assim, porque foi minha própria vivência no mundo acadêmico, que saúde mental é importante, principalmente em tempos de pandemia. A gente vive dentro desse mundinho e a gente precisa entender que o mundo não é esse mundinho, tá? Voltando aqui. Então, o meu trabalho, ele está dentro de 2 nichos, história da arte e história social da cultura. Então, quando eu fui analisar as imagens produzidas, tanto no meu mestrado, que foi focado em apenas uma irmandade, ou seja, em apenas uma igreja, em um teto, quanto na minha tese, que foi focar realmente um caminho trabalhado pelo Joaquim José da Natividade. Então, o primeiro foco é realmente analisar essas imagens, analisar de onde elas vêm, quais são os modelos que elas são cópia, e mais importante do que isso, do que identificar esses modelos, que é o que a iconografia faz, é entender quem são as pessoas que vão adaptar esses modelos para essa realidade que surge aqui nesse novo mundo. Então, a gente precisa também analisar os pintores, analisar os entalhadores, os arquitetos, né, os riscadores. A gente precisa entender primeiro quem foram essas pessoas, como que essas pessoas agiam dentro dessa sociedade e também entender o caminho dessas imagens, o caminho desses símbolos até a América. Tá? Então, são 2 frentes de trabalho em que a gente vai dialogando com a história da arte e a história social da cultura. Uma coisa que é muito importante, e aí você já pode, quem está anotando, né, já pode anotar, é justamente o nome do Warburg, Aby Warburg. Não sei se no próximo slide já tem, pode passar o próximo, por favor. Tá. Esse aqui é o mapinha, né, do Caminho das Flores. O caminho, só um parênteses aqui. É um caminho que é o que eu trabalhei na minha tese, que é sobre o deslocamento. Desculpe, é sobre o deslocamento do Joaquim José da Natividade, levando em consideração o cruzamento de fontes. E um detalhe: quando a gente vai trabalhar arte e irmandades, vocês que já trabalham concordam comigo, é a agulha no palheiro. É extremamente difícil. Não temos obras assinadas, né? Contratos se perderam. Então, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, a gente tem que ser muito criativo na busca dessas fontes. Então, eu fui atrás dessa criatividade para poder
saber de onde o meu artista, que no caso é o Joaquim José da Natividade, sai, os lugares que ele percorre e aonde ele termina a sua vida. Então, eu tenho um documento, que ele fala que é natural de Sabará, e eu tenho um documento de óbito. No meio disso tudo, alguns recortes da vivência dele e, o mais importante, a obra de arte, a pintura em si. Então, a gente trabalha também em cima dessa metodologia, que são duas, né? Você tem que saber ler a documentação, mas você também precisa saber enxergar, entender, ver a imagem, né? A gente precisa entender todos esses detalhes, entender os caguetes. A minha ex-orientadora falava que esse caguete é muito estranho de falar, mas é o que entrega quem é que está fazendo essa obra. No caso do Joaquim José da Natividade, eu identifiquei as flores. Há outros pesquisadores que vão identificar outros elementos sobre o Natividade. E daqui a uns dias, talvez, venha algum trabalho que vai falar assim, Kel, você estava muito lelé aí, não é isso não. Né? Mas os problemas de estudos iconográficos no Brasil é que a gente não tem várias teses sobre uma obra. Né? Se a gente vai estudar a Itália, os artistas, né, você tem 1000 teses sobre um trabalho iconográfico. Aqui, não. Né? Então, façam iconografia. Não é intuitivo, dá um pouquinho de trabalho. Então, esse é um mapa que foi construído levando em consideração as metodologias trazidas, né, pela parte documental e pela parte da história da arte. Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui está o nome do Warburg. O Aby Warburg, ele é meu grande teórico, ele é o meu marco teórico, ele é, querendo ou não, o meu chuchuzinho, tá? Ele é uma leitura um pouco difícil, porque a cabeça dele era uma cabeça muito acelerada. Eu brinco muito de que ele pensou o Google Imagens, né? Então, se a gente tem o Google Imagens, que você joga uma imagem lá e ele vai, né, trazendo imagens semelhantes e tudo, isso já tinha sido pensado pelo próprio Warburg. O Warburg, para quem não sabe, está chegando agora, ele é o grande mestre do Panofsky, do Gombrich, tá? Todo mundo vai passar pelo Instituto Warburg. E ele tem uma relação muito interdisciplinar, uma coisa que a gente faz hoje e acha que está arrasando, né? Que é a interdisciplinaridade e tudo. O Warburg já estava pensando nisso lá no início do século XX. Tá? Eu fico pensando como teria sido o encontro dele com o pessoal da Escola dos Análises. A gente ia ter tipo, um ganho gigantesco, né? Enfim, voltando aqui. Se deixar, eu falo do Warburg até amanhã. Mas uma coisa eu preciso falar sobre ele. Ele ficou internado por causa de problemas mentais, e para ele provar que ele estava ok, ele escreveu uma conferência sobre uma viagem que ele tinha feito há 20 anos atrás. Imagina, eu não consigo lembrar o que eu comi no almoço. O Warburg vai me escrever um livro sobre uma viagem que ele fez há 20 anos. O livro chama justamente O Ritual da Serpente, e aconselho vocês a lerem O Ritual da Serpente. Ele está hoje num livrinho que chama, não sei se é História de Fantasmas para Adultos ou Gente Grande. Então, agora eu não sei, porque o Warburg é pouquíssimo traduzido. Então, a academia brasileira, nos últimos 10 anos, e os últimos 10 anos que eu estou fazendo trabalhos, é que o Warburg chegou. A gente trabalha muito com Panofsky. O Panofsky ele é muito formalista. O Panofsky ele procura muito a repetição de símbolos. E o Warburg ele fala que a imagem ela é mais do que uma repetição de símbolo. É uma coisa do fóssil. O Warburg ele usa termos interdisciplinares da medicina, da geologia, para trabalhar
né, a arte, a história da arte. Então, ele é incrível. A Biblioteca Warburg é organizada em círculo e não é igual uma biblioteca normal. Ela é colocada, né, temas próximos. Eu não sei, agora eu esqueci o nome do historiador, do pesquisador que teve a Biblioteca Warburg, que falou: se eu não tiver um fio de Ariadne, eu me perco aqui. Né? Porque uma coisa leva a outra. Então, o Warburg ele enxerga a imagem, que no nosso caso são os modelos, como um fóssil em movimento. Né? E esse fóssil ele vai estar carregado das memórias de vários tempos. Isso é muito bonito. Olha, enfim. Gente, desculpa, eu não sou muito acadêmica, já perdi esse meu vício acadêmico há muito tempo. Mas olha que bonito isso, você enxergar, você entrar numa capela e você olhar, por exemplo, o caso de Nossa Senhora das Mercês, você enxergar ali, né, uma imagem da Nossa Senhora das Graças, com os braços esticados para você, e você remeter isso a várias e várias camadas de memória que remetem a um conto, a um mito grego, que se repete em outras partes do mundo, que é justamente o abraço materno, que é o lugar que a gente mais se sente seguro, nos braços dos nossos pais, das nossas mães, principalmente aquela coisa maternal de você se fechar. Então, o Warburg, ele fala que a imagem ela não é só a repetição de símbolos que o Panofsky nos ensina. Não, a gente tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Não, é muito mais profundo que isso. A imagem, ela congela em si várias memórias. E é aí que entra o trabalho do iconógrafo, que é ir tirando todas essas camadas de significados para até chegar naquela que melhor é condicionada, melhor que se encaixa nas nossas análises. Né? No caso, é a Niobe, acho que é Niobe, que vai defender, né, a Virgem do Manto, Nossa Senhora com o manto e tudo. Ela remete a esse mito em que você tem essa mãe, que os filhos são condenados, né, vão ser flechados por Apolo e Diana. Ela inconscientemente ela joga esse seu manto para proteger a filha caçula, mas um manto, o que é um manto? Para uma flecha dos deuses, né? Justamente o último, né, aconchego. Então, o Warburg ele vai trabalhar essa imagem como um crisol de inúmeros sentidos. E esses inúmeros sentidos fazem parte, se você for parar, todo mundo tem mãe. Todo mundo tem, não tem jeito ainda de nascer sem mãe, né? Tudo bem, sem pai dá para viver, né? Mas também precisa. Enfim, você tem esse laço em todas as civilizações. Então, você tem, por exemplo, quando a gente pensa, vamos pegar aqui o México, vamos pegar Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que você tem a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe sendo construída no mesmíssimo lugar do templo da grande deusa, que é a grande mãe de todos os deuses, né, dos astecas, enfim. Então, você tem uma sobreposição de sentidos, porque é mãe proteção, não importa se é na América pré-colombiana, se é na África, essa figura ela é muito importante, as figuras maternais são muito importantes. Então, o Warburg ele tem isso, né? Que a imagem, a gente tem várias imagens que estão aqui. E aqui, quem é da psicanálise, enfim, eu vejo muito uma aproximação com Jung e com seus arquétipos. Não são a mesma coisa. Essas imagens fantasmas que pairam esperando serem buscadas por nós, né? Serem resgatadas para então reencarnar em alguma representação que está ali à sua espera. Então, quando eu vou estudar os modelos
e as intenções, vocês já percebem que as intenções elas já vão ser aquelas que buscam essas imagens, que pairam esperando um certo momento, que estão pairando nesse universo, esperando, né, algo dentro dessa sociedade aqui acontecer para poder reencarnar. Então, são as imagens fantasmas que o Warburg fala. Então, essa metodologia do Warburg, ela se encaixa muito com a história cultural. E é engraçado que meu primeiro contato com o Warburg foi lendo Carlo Ginzburg, foi lendo Mitos, Emblemas e Sinais, escrito, né, no início dos anos 90, se eu estiver correta com como é que fala? Com a datação, porque as minhas datações assim, são péssimas. Ele já está falando do Warburg, né? Os argentinos já falam do Warburg, a gente está atrasado. Espero que não, né? Espero que já tenham mais pessoas utilizando o Warburg nisso, porque ele tem esse olhar cultural, que não é só um olhar formal, porque o Panofsky ele vai beber nessa fonte do Warburg. Só que a cabeça do Warburg ele era tão louca que vão tentar sistematizar isso. O Panofsky ele cria a iconografia e o último estágio ele chama de iconologia, sendo que hoje a gente tem, por exemplo, o filósofo Didi Huberman, que vai falar que a iconologia é o principal do Warburg, é o sentido que ele dá, essa imagem fantasma que paira. Então, essa imagem fantasma que paira, ela vai ser resgatada dependendo da situação que a gente tem aqui. A gente está falando de Minas colonial, falando de Brasil, a gente tem escravidão, a gente tem uma divisão da sociedade, né, entre crioulos, entre pretos, entre pardos, entre várias categorias que são criadas. Categorias essas, né, mais um parênteses, que foram criadas justamente para nos segregar ainda mais. Então, por isso que ao estudarmos as irmandades, nós precisamos ter um olhar decolonial sobre elas. Né? Não é falar que a mestiçagem é linda, maravilhosa, porque ela não é. A mestiçagem ela tem essa carga de poder. E é isso que deixou a gente, durante muito tempo, preso a modelos europeus, dizendo que os nossos artistas eles são artesãos. Né? E não, eles são artistas, eles criam algo. Né? Porque o modelo ele existe, ele está posto. Mas na hora que você vai fazer essa cópia chegou num papel. Olha o tamanho do papel. Você vai pegar o papel, jogar lá no teto e falar que é cópia? Não vai. Porque na hora de você jogar lá para o teto, você vai ter que fazer várias adaptações. Você vai colocar cor. Você vai colocar vários elementos que não vêm numa gravura. Isso é você que cria. É o artista que cria. São as pessoas nesse lugar que criam. São os comitentes que pedem. Né? Então, não dá para a gente separar essas duas coisas. E o Warburg que está falando sobre isso. O Warburg que está falando sobre esses sentimentos que as imagens carregam. Né? E isso traz uma forma, como que eu posso colocar assim, mais sensível, mais próxima de nós ao analisarmos essas representações. E eu estou falando de pintura, eu estou falando de Itália, eu estou falando de imaginária, tá? Porque isso é o que diferencia os artistas. É isso que faz com que eles sejam... Né? Nós, quando eu falo brasileiro, tá, gente? Eu sei que todo mundo aqui valoriza, pelo amor de Deus. É isso que faz com que a gente olhe para tudo que a gente produz e ache que é ruim, que o bonito é o europeu, ou que o bonito é o que foi feito na América espanhola com a presença do artesão indígena. Hora nenhuma a gente chama eles de artistas indígenas, né? Então, isso é um ponto. Né? Pode passar o próximo slide.
por favor. Aqui eu coloquei algumas fontezinhas que eu utilizei, né? Porque a gente analisa a imagem, mas, como eu disse, a gente precisa analisar o ambiente que resgatou essa imagem. Então, são várias fontes. Né? No meu caso, para ir atrás desses artistas, agora eu já posso chamar eles de artistas, que eu já expliquei por quê, eles não deixaram registro, gente. Então, eu fui atrás de processo crime, casamento, batismo, óbito, testamento, inventário. O Joaquim José da Natividade, eu fui achar ele numa briga de família, ele estava alcovitando a filha, né? É um processo engraçadíssimo, vocês podem ler depois. Coisa que a gente fala assim, meu Deus, temos um Caravaggio entre nós, né? Na questão de tretas familiares. Mas, enfim, então é uma gama muito grande de fontes, a gente precisa ser bem criativo, justamente porque a gente já está meio que mordido com a própria história, Mestre da Vida, dizendo que a iconografia é intuitiva demais. Né? Então, a gente precisa estar sempre cercado dessas fontes. Então, é fonte bibliográfica, documental, imagética, justamente para a gente pensar esse caminho das intenções. Pode passar o próximo. Isso acho que a gente já sabe, né? Que as pinturas são ao mesmo tempo objeto e fonte, então a gente tem que ter esse cuidado ao analisar essas representações, porque elas estão nesses dois lugares. Confesso para vocês que quando a gente está na prática da pesquisa, a gente confunde as coisas. Enfim, mas como é uma aula, eu preciso explicar bonitinho que a pintura é fonte e objeto ao mesmo tempo, né? Porque eu fui questionada na minha banca de doutorado por que eu foquei tanto na análise formal das pinturas. Ora, gente, nós sabemos que as pinturas têm repintura, que tem infiltração, que tem problema. Mas se você não pegar e fazer, porque não tem fonte, o negócio vai acabar. Então tem que fazer, tem que dar um jeito de fazer, sabe? Tem que ir e tentar fazer, preencher esse quebra-cabeça, que é a história patrimonial do Brasil. Entende? A gente tem vários lugares caindo, vários trabalhos mal feitos de restauro. Desculpa, gente, tem. Tá? Isso faz com que a gente perca a nossa fonte. Isso corrompe o nosso objeto. Mas a gente não pegar e fazer, tentar tirar essas camadas, tentar cruzar documento, a gente não consegue. Então, eu tive que falar sobre isso, eu tive que justificar sobre isso. Né? Ah, mas tem, gente, tem repintura. Então, a gente tem que ir trabalhando no que tem, nessa trilha que é aberta para a gente. Senão, não produzimos. E a gente tem pressa para produzir, porque está acabando, está sendo destruído. Se eu voltar nos arquivos hoje, provavelmente um documento que eu li do Manuel Vitor de Jesus para o meu mestrado, que fez 9 anos de defesa ontem, provavelmente já não tem. Então, é necessário esse trabalho de você enfrentar a imagem produzida como fonte. Tá? É difícil? Vão te bater? Vão. Mas tem que fazer. Vai ter que fazer. Próximo. Eu não sei se eu estou deixando vocês animados, se vocês estão desanimados, porque é um processo, né, muito árduo trabalhar pintura, trabalhar arte, principalmente desse período no Brasil. Né? Muito difícil. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens para vocês conhecerem os meus artistas, né? Joaquim José da Natividade, Manuel Vitor de Jesus e Venâncio José do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo já tem pesquisas. Desculpem, já tem pesquisas falando que, peraí, não é o Venâncio que trabalhou ali na Igreja Matriz de São João del Rei.
Opa, legal. Vamos publicar isso, vamos ler, porque a gente precisa, né, disso. Mas ninguém ainda falou dos modelos que foram utilizados, por exemplo, na construção imagética da Virgem do Pilar, né, que é uma coisa que eu trabalhei, né, porque a Virgem do Pilar, a gente sabe, agora eu não estou vendo a minha imagenzinha de Nossa Senhora aqui do Pilar para mostrar para vocês, o Pilar é sempre maior que a imagem da Virgem, e isso tem um significado simbólico, iconográfico. Por que aqui na colônia, no teto da igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, o pilar é praticamente invisível? Ele está lá, né? Mas ele é praticamente invisível. Porque quando você resgata esse modelo da Virgem do Pilar e joga ele nessa realidade aqui, o significado do pilar já não faz mais sentido. Porque o pilar, Nossa Senhora do Pilar, aparece em Saragoça, que na Espanha, que era um domínio dos mouros, né, os mouros muçulmanos. Então, o pilar é força, é resistência. Então, é a fé cristã que tem que ser muito forte. Então, a Virgem é pequenininha sobre esse pilar, porque o pilar é a grande mensagem da cristandade. No caso, isso é falando de Minas, século XIX, maioria esmagadora cristã. Faz sentido um pilar na hora desse resgate? Então, você tem uma nova intenção sobre um modelo existente. Então, aí é isso que fez eu pensar todo esse processo do modelo intencional de encomenda, né? Um modelo, desculpa, um modelo europeu que chega num novo espaço, né? E nesse espaço, as pessoas que estão encomendando, elas encomendam com uma intenção. Não é à toa que você escolhe determinadas representações para ocupar os principais espaços de uma igreja. Se a gente parar para pensar, as igrejas eram um grande espaço de sociabilidade, ainda são, dependendo da igreja. São os grandes espaços de sociabilidade. Então, quando você põe uma imagem, a imagem ela chega antes das palavras, a gente sabe disso, já é estudado. Né? A semiótica está aí, gente, não sei semiótica, mas a semiótica está aí para explicar essa importância. E você tem, né, um modelo com uma intenção, né, que vai gerar uma encomenda. Essa encomenda é justamente o que a gente vê, é o que nos olha. Então, quando eu estudei, por exemplo, agora o Jesus, que é essa Nossa Senhora das Mercês, muito fofa, Nossa Senhora das Mercês, ela é caracterizada pelos cativos. Não sei se vocês conseguem visualizar, não sei se está muito pequeno. Não tem cativos debaixo da Virgem das Mercês. Onde estão os grilhões que são quebrados pela Virgem? O modelo foi resgatado com a intenção que é trabalhada nesse espaço de sociabilidade, uma irmandade de pretos crioulos. Pretos crioulos, crioulos nascidos no Brasil. Então, quando você pega isso e fala assim, opa, peraí, quem eram essas pessoas? Qual a intenção delas? Para onde foram os cativos? Você tem que cruzar a fonte. Então, você tem que saber quem são essas pessoas. Vamos pesquisar a Irmandade das Mercês. Quem são esses irmãos das Mercês? Maioria preto, crioulo, forro, libertos, livres. Modelo intencional. Você resgata a imagem da Virgem das Mercês, porque tem que ser diferente da do Rosário, porque todo mundo é preto, mas um é escravo, o outro é forro, outro é nascido no Brasil, o outro é africano. Segregação, né? Desde sempre nos segregando para nos dominar. Então, você olha e fala assim, não, peraí, se a Irmandade ela resgata um modelo de Nossa Senhora das Mercês
mas a intenção dela é projetar essa imagem para a maioria de pessoas forras, faz sentido ter cativos? Google pesquisar. Não, nessa época não tinha Google, então não. Então, a encomenda projeta a intenção desses comitentes. É uma cópia? Para mim, não é cópia. Não é cópia. O Jesus, o novito de Jesus, desloca os cativos para os santos, São Raimundo, para os santos mercedários, que agora eu vou enrolar aqui na Raimundo Nonato, enfim, eu sempre confundo o nome dos dois, eu falo trocado. Eles vão para lados opostos. Os cativos estão lá, os grilhões estão lá. E eu só fui ver os grilhões quando eu comprei uma lente, né? Porque pesquisador, né, tem que comprar tudo, né? Isso na época o Brasil ainda existia, agora o Brasil não existe mais. Eu comprei uma lente para fotografar e aí eu dei aquele zoom e falei, gente, é um grilhão. Meu Deus, tem grilhões ali. Então, isso já mudou a pesquisa. Porque não tem documento me falando como que a Irmandade quer. Não tem documento. O único documento que eu achei falando alguma coisa de intenção do encomendante foi na Igreja Matriz de Tiradentes. Agora eu não sei se é Santíssima Trindade, se é Bom Jesus, se é dos Passos. Eu tenho que olhar na tese, que fala que eu gravei isso, que eu acho muito incrível, que deixa ao gosto moderno do artista. Deixa por conta do Manuel Vitor de Jesus pintar o que ele quiser ali. Então, ali eu tenho uma documentação. No resto, não tem documento. O resto é a imagem que está me falando alguma coisa. É a imagem que joga luz para isso. E aí é que vem o grande pulo do gato. Porque a repintura, ela estraga. Mas dificilmente, viu, gente? Ela retira alguma coisa muito importante. Uma repintura não ia tirar os cativos debaixo do manto. Né? Isso foi intencional, isso foi pensado desde sempre. Uma repintura não ia colocar grilhões, até porque as Mercês, eu fiz a pesquisa antes dela ter esse último restauro dela, esse último grande restauro, que, enfim, e os grilhões estavam antes desse último restauro. Então, quando a gente trabalha a iconologia com o Warburg, a gente parte da imagem. E a partir da imagem, a gente busca a documentação. A gente busca entender essas intenções. Porque a encomenda ela é todo um processo de modelo e intenção. A encomenda é a obra finalizada. Né? No do meio tem o Natividade ali. O Natividade é uma teoria que eu tenho sobre ele, é que eu mostrei um mapinha no início e, assim, na minha pesquisa de doutorado, eu percebi que o Natividade, ele foi formado numa cultura visual, em um ambiente que gostava muito das tramas que a gente pode aproximar do que seria o barroco, misturando um pouco desse barroco rococó mineiro. E conforme ele vai descendo, fazendo esse caminho, ele tenta fazer um teto à Ataíde, mas depois esse teto à Ataíde não cola mais. Então, o que você pensa? Não tem documentação. Tem a imagem. Você fala assim, peraí, aqui em Arcângelo ele faz isso, mas por que ali ele já não faz? E por que depois ele já não faz isso? A gente pressupõe que a intenção dos comitentes não casa com o que ele faz, então ele tem que adaptar o seu portfólio, entre 1 milhão de aspas, para essa realidade. E aí, a grandiosíssima obra do Natividade é em São Tomé das Letras, que ele faz aquele teto aberto, em perspectiva, sem tramas, todo solto. Mas aí, quando você vai para a Capela Mor,
ele está lá fechadinho, o medalhão, com esse claro escuro, essa dramaticidade. Então, você percebe que a cultura visual dos espaços de Minas Gerais, ela é distinta, porque cada espaço enxerga a vida de uma forma. Então, as obras produzidas, e isso tem a ver, claro que tem a ver, com as influências que estão chegando, com os modelos que estão chegando, mas também tem muito a ver com o gosto das pessoas. Muitas pessoas não gostam de novidades. A gente consegue perceber isso quando a gente vai fazendo os comparativos. Né? O Natividade, ele chega numa região em que já tem o Manuel Vitor de Jesus trabalhando lindamente e acaba que os dois trocam informações. E isso é o mote da minha tese, que é sobre uma escola de artes nessa região, justamente pela troca deles. Mas o que é importante aqui é justamente o artista ele ir se adaptando às culturas visuais que existem nesse espaço de Minas Gerais. E isso mostra que não é porque tem uma gravurinha na mão que ela vai ser copiada ali. A cópia não é demérito, para começar. Mas os artistas, né, que muitas vezes não eram chamados de artistas, né, numa historiografia mais antiga, porque faziam cópias. Mas se a gente vai com esse olhar decolonial, a gente começa a perceber que é porque eles eram pretos, é porque eles eram pardos, ex-escravizados. Não tiveram uma formação acadêmica, com mestres, eram autodidatas. Isso não é artista, isso é artesão. Sendo que eles mesmos são reconhecidos assim no período. Por que você está falando isso? Análise da sociedade. A maioria dos pintores, carta patente. Carta patente é uma coisa importante para uma sociedade que é mestiça, então ela é muito bagunçada, e que você precisa de elementos simbólicos para se distinguir nessa sociedade. Uma carta patente para um pintor pardo é muito importante. Então, eles são reconhecidos. E aí, quem trabalha com entalhador, com riscador, pode já colocar essa coisinha aí para pesquisar. Eles têm carta patente? Quem que eram as pessoas que eles conviviam? Quem que é essa rede de sociabilidade desses entalhadores, desses riscadores, esses outros artistas ou artesãos, aí vocês decidem, né, que viviam ali, as intenções. Isso, documentação nenhuma vai trazer. É a imagem, é a encomenda, é o resultado que vai mostrar para vocês. Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui eu falei para vocês já que eu usei o Warburg. Aqui eu coloquei o contrário, né? Aby Warburg mais Carlo Ginzburg mais Sérgio Gruzinski, ou Gruzinski. Depende de como você aprende. O Warburg, eu vou conhecê-lo através do Ginzburg, né? E depois, pelo Sérgio Gruzinski, que vai falar sobre ele na introdução daquele livro maravilhoso, História do Novo Mundo, que ele escreve com a Carmen Bernam. E esse nome ficou na minha cabeça. Quando eu fui fazer as matérias de arte, eu falei assim, de quem veio o Warburg? Eu falei assim, não, peraí, vou ler. Né? Então, o Warburg ele foi trabalhado por esses dois historiadores que têm esse foco cultural. E quando eu parti para o Warburg, eu entendi que eu tinha achado o grande marco teórico para mim, que é justamente entender essas relações dos modelos com as intenções das pessoas que estão produzindo. E, claro, fazendo, então, essa ponte com os estudos de irmandades religiosas. Porque cada irmandade tem uma intencionalidade, porque cada irmandade pertence a um grupo distinto, dentro de uma sociedade que precisa ser demarcada simbolicamente.
Então, quais são as imagens que pairam? Quais são as que eu busco? Então, esse ponto é muito importante para... Pode passar. Próximo slide. Aí a gente chega no meu docinho de coco, né? Que é o modelo intencional de encomenda, né? Então, aqui eu vou ler rapidinho, que aí eu leio para explicar, porque nosso tempo está estourando, eu quero ficar dentro do tempo para ver se eu consigo responder algumas perguntas, se é que vai ter, né? Espero que tenha. Né? Vamos lá. Então, para explicar as adaptações ligadas ao ambiente mestiço, que é um ambiente colonial, né? E a imagem produzida, eu pensei, então, o conceito denominado de modelo intencional de encomenda, que analisa a conexão da obra de arte com o seu ambiente, que é burilado, olha que bonito, né? Que é construído através do talento do pintor e do desejo, intenção do comitente. O conceito ajuda a compreender a forma como se produziram as pinturas analisadas na tese e encontradas no espaço geográfico denominado de Caminho das Flores e Comarca do Rio das Mãos. Então, aqui eu estou explicando essa minha ideia sobre a intencionalidade que é criada entre o comitente e o artista, né? Trabalhada ali entre eles, e como que isso vai resultar nas pinturas. Só que isso, eu acho que dá para pensar isso de várias outras formas. Quem quiser pegar essa ideia e melhorar, ou criticar, enfim, fica à vontade. Não tem nada pessoal nisso. Eu acho muito bom, porque às vezes tem historiador que não gosta de ser criticado, né? Não pode falar mal do que ele escreveu, não. É que ele fica bravinho. Eu não fico, não. Eu acho interessante. Porque a gente está pensando num espaço, num objeto que, para mim, isso fez sentido ao trabalhar. Né? Às vezes, uma pessoa que vem depois e ela quer trabalhar esse mesmo caminho, ela vai enxergar outra coisa. Ou ela vai melhorar essa minha ideia, ou ela vai totalmente desbancar e criar uma nova. Só que, para isso, tem que pesquisar a imagem. Tem que pesquisar os pintores. Só que tem pouca documentação. Tem pouco registro. As imagens estão se perdendo nesse processo de deteriorização, né, de restauros, né, que muitas das vezes esses restauros não são feitos por pessoas com qualificação. Isso é importante ressaltar, tá? Isso é uma crítica que eu faço, é uma crítica política, tá? Porque eu acho que tem muita questão política por trás disso, nas escolhas de quem vão, né, vencer as licitações. Então, eu fico muito com o pé atrás nessas questões. Tá? Tem restauros que você fala, uou! E tem restauros que você fala, né? Então, a gente precisa ficar atento, principalmente no Brasil. Né? Principalmente no Brasil. Porque, enfim, o Brasil, a gente é brasileiro, a gente sabe. Acabou. Mas a gente vai reconstruí-lo, a gente vai fazer igual o Vargo. Vai buscar uma imagem de Brasil, jogar aqui e vamos florescer ele novamente. Fecha parênteses. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, aqui eu acho que eu já expliquei para vocês o que seria esse modelo, que é justamente essas imagens que são trazidas da Europa. Os modelos, gente, pensando já por essa perspectiva de decolonialidade, a gente fica muito preso a modelos e ideias que chegam nas gravuras europeias. A gente nunca parou para pensar ou para analisar outros tipos de tradições, né? Tradições orais, tradições que permeiam outras religiosidades existentes no período, que podem contribuir. No caso, pensando assim, mas ainda não é de uma análise mais da colonialidade, a gente pode pensar, por exemplo, na própria Igreja das Mercês de Tiradentes, que ela tem uma hierarquia celestial pintada no teto. A hierarquia celestial não é uma gravura que circula com facilidade. Né? Você tem lá os tronos e tudo. Não, ela não está circulando com a facilidade que outros. Por que escolheram essa hierarquia celestial?
De onde surgiu essa ideia? Não consegui uma resposta à altura. Estou esperando alguém analisar as Mercês também, para trazer um outro olhar sobre isso, talvez uma fonte nova, alguma coisa que possa me fazer entender, mas provavelmente circulava ali alguma coisa de hierarquia celestial, talvez alguma coisa do Dante, mas a gente não consegue pegar isso materialmente, a gente consegue pegar isso na imagem, né? Na encomenda, que é o resultado final, que é justamente essa pintura. Pode passar o próximo, por favor? Meu mapinha. Até engasguei, desculpa. Cultura visual, que eu tô falando, ilustrei. Quando eu fiz a tese, e aí, gente, eu peço ajuda para outras pessoas, porque isso eu fiz na correria, tá? Aí, quando vocês forem me criticar lá na tese, sejam bonzinhos, tá? Porque nessa cultura visual eu fiz muito na correria, mas eu dividi 3 grandes regiões, Minas Gerais, de acordo com a passagem do Joaquim José da Natividade, que sai de uma região, trabalha em outra, e ele vem trabalhando essa cultura visual. O que é essa cultura visual? Como que são as produções regionais? Né? Então, você tem uma produção específica ali da região do Cerro, comarca do Cerro do Frio, uma bem específica do Rio das Mortes, outra bem específica ali do Centrão, né, que é a cultura visual central. Então, isso é uma ideia que eu deixo aí, deixo aberto. Quem quiser depois pegar essa ideia e melhorar, fazer um trabalho, fica aí a dica, que eu acho que é muito, muito, muito bacana pensar a cultura visual de Minas. Né? Talvez trabalhar, né, fazer comparando os períodos, pegar os artistas, essa cultura visual da pintura. Vou falar, talvez estou falando bobagem, porque não é minha área. Pode influenciar alguma coisa da imaginária, ou vice-versa. Então, pensar essas culturas visuais e pensar o principal, os deslocamentos desses artistas, o deslocamento desses aprendizes, dessas oficinas, né? Porque eles não trabalhavam sozinhos, né? Não trabalhavam sozinhos, eles têm oficinas. Documentação. Testamento, que, por exemplo, o Nepomuceno Correia Castro deixa materiais para seus escravizados e uma dívida para ser paga ao Natividade. Talvez ele arrendou o trabalho do Natividade para alguma pintura que ele tinha pegado. Não tem documento. É tudo na base da especulação. Aí é intuitivo. Mas é intuitivo como? Não é intuitivo porque você tem a encomenda. Então você vai cercando no que você tem. Se é produzido pelo ser humano, é fonte. Utilizo muito dessa... eu ia falar desculpa, mas não é desculpa, né, gente? Eu utilizo muito dessa ideia para poder cruzar essas fontes, porque senão a gente não sai do lugar. Principalmente na pintura, gente. Pintura é o caos, tá? Pintura é o caos. Não é um caos para quem está na cultura visual central, que são vocês aí de Ouro Preto. Ai, que inveja, meu Deus. Se tem uma coisa que eu invejo é os pesquisadores de pintura dessa região. Vocês têm muito documento. Muito. Vocês vão falar, ai, tem nada que eu tenho. A gente não tem nada. E quando tem, o bichinho da traça comeu exatamente as informações que a gente precisa. É triste. Mas a gente não desiste, né? Que a gente é brasileiro, né? Vamos pegar o Brasil, jogar aqui e criar uma nova nação. Próximo slide, por favor. Já estou acabando para sobrar mais tempo. Isso eu já falei, que é o lugar social do pintor. Eu acho que eu trabalho pintor, mas vocês podem trabalhar com seus artistas de preferência, né? Riscador, entalhador, marceneiro, né? Marceneiro, artesão. Gente, se produziu uma obra, se produziu alguma coisa que é importante dentro de um espaço de sociabilidade, de um espaço religioso, que o espaço religioso nesse período é extremamente importante, ele tem status diferenciado na sociedade.
principalmente se ele produz algo para as igrejas. Até hoje, gente, a gente reconhece, a gente entra num lugar e fala, nossa, esse cara é artista. O que faz? O que é ser um artista? É ser formado em academia ou ter o reconhecimento? Isso também é uma questão, né, para se pensar. E eu falo que todo mundo é artista, sim. Se achar ruim, critica a tese, né, porque esqueci o nome dele, Porto Alegre. A gente tem um pintor do século XIX, do Rio de Janeiro, é Porto Alegre o sobrenome dele. Se alguém souber o nome dele, chuta aqui para mim, que agora eu esqueci totalmente, tem um branco geral. Ele vai tentar escrever a primeira história da arte brasileira. Tudo bem que ele vai tentar fazer vai seguir um modelo europeu, mas todos nós seguimos até uns dias atrás, ou até hoje, seguindo esse modelo. E ele tenta escrever uma história da arte brasileira. Ele denomina os artesãos mulatos, entre aspas, os crioulos, como artistas. Quem somos nós, gente? Para falar que os caras não é. Mas é por... Não. Se o Porto Alegre está mais próximo dessa realidade, ele está analisando as igrejas do Rio de Janeiro, ele está reconhecendo esses personagens como artistas, é porque esse pessoal era reconhecido como artista. As documentações falam sobre isso, tá? Pode passar o próximo, por favor. Aqui eu estou falando dessa ideia da escravidão, que é uma ideia que a gente precisa quebrar, né? Que a gente fala que a escravidão ela não permitiu as resistências, ela não permitiu aos pretos e pardos ascender, permitiu sim, só que a escravidão é um sistema de opressão, né, que vai ser repetido também, muitas das vezes, por esses próprios homens. Né? Então, a gente tem uma visão hoje de falar que, não, mas ele era escravo. Ele era escravo. Tá, só porque ele era escravo, ele não tem competência e capacidade para ser um artista, entendi. Então, a gente tem um probleminha aí, porque numa sociedade que a gente trabalha, que tem muita aversão ao trabalho manual e ele passa esse trabalho para os escravizados, esses escravizados, as pessoas livres, elas vão ser reconhecidas pelo talento. Então, talento é uma coisa importante. Mas não é sobre isso hoje a nossa aula. Pode passar os próximos slides que eu já vou para as considerações finais. Então, aqui eu falo justamente do talento e rede de sociabilidade, justamente para dar essa visão para os pintores. No meu caso, os pintores, tá, gente? Para eles alcançarem status na sociedade, porque a imagem ela é muito importante. A imagem ela é importante numa sociedade letrada, ela é importante numa sociedade extremamente religiosa, ela é importante numa sociedade iletrada e religiosa, leiga. Então, você tem as irmandades tendo que cumprir um papel importante, tendo uma maioria iletrada e a imagem, né, chegando nisso. Já é para responder as perguntas? Tem uma pergunta, apareceu aqui, sumiu para mim. Bem, pode passando, que é mais ou menos isso. Eu quero ver se chega nas imagens. Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui, né, temos algumas imagens, né, europeias. Pode passar, por favor. Né, que vão ser, né, essa fonte para a gente entender, né, depois é Manuel Araújo, Porto Alegre, isso mesmo. Acabei de olhar aqui, dei uma olhadinha aqui no lado, vi que a Janete postou aqui para mim, é isso mesmo, muito obrigada, gente. Ele tenta fazer essa história e é incrível, tá? Então, a gente precisa abrir essa perspectiva.
Bem, já vou encerrar minha fala para dar tempo da gente discutir, porque tem mais coisa hoje. É sobre isso que eu queria falar com vocês, apresentar um pouco o Warburg, falar um pouco da minha pesquisa, que é uma pesquisa que ficou basicamente mais nas imagens, na iconologia. Né? Na verdade, eu queria ter ficado mais na iconologia, mas não me foi permitido. Mas acabou que trabalhar as questões de sociabilidade contribuíram para o lado da iconologia, porque é uma via de mão dupla nisso. Espero que vocês tenham gostado. Pode ir passando as imagens, que eu acho que agora é só imagens. No finalzinho vai ter... como que fala? Gente, deu branco. Os meus contatos, né? Eu tô aí no Instagram. Essa é a Niobe, tá? Que é a grande inspiração da Virgem do Manto, né? Ela tá lá na Galeria del Uffizi, e ela tá nessa proteção, né? Então é uma coisa que remete mesmo a muito tempo, né? Não é mulher que corre com lobo, viu, gente? Mas é ancestral, né? São essas imagens fantasmas. Então, eu estou no Instagram, eu tenho um podcast, chama História e Tretas, é um podcast voltado muito para pessoas leigas, tá? Então, dificilmente vocês vão ter coisas mais acadêmicas ali, mas estamos lá, a gente tem um episódio muito interessante sobre a quebra dos monumentos, né, que foi pauta aí nos últimos tempos, e é isso. Tem um e-mail, pode me chamar por e-mail, pode chamar lá no Instagram. No WhatsApp não, porque não estou atendendo o WhatsApp. E é isso, muito obrigada. Quero agradecer novamente ao convite de toda a equipe. E é isso. Aí é o historietretas@gmail.com, que é o meu e-mail, tá? Mas o meu Instagram é doutora, né? Agora o doutora faz parte do meu nickname, _Kelce Silva. E é isso, muito obrigada. E vamos ver se eu consigo responder as questões. Excelente, Kel. Nós que agradecemos sua disponibilidade, excelente exposição, muito rica, muito, muito bonita, né, visualmente e interessante. E tem perguntas aqui no chat, muita gente elogiando também a sua pesquisa. A primeira pergunta da Natália Casagrande, Kel, quais são os principais desafios em relação a fontes documentais para a reconstrução da história da arte e do artista? Oi, Nath. Eu sou a fã, viu? Nossa, ela é maravilhosa, a Natália. Olha, Natália, o desafio é achar a fonte. O primeiro é você ter essa fonte, né? A fonte escrita, né? Vamos pensar essas fontes documentais aí. Na minha região, porque eu estou falando ali da comarca do Rio das Mortes, falando ali de São João del Rei, tá? Tem coisa que tem muita documentação. Por exemplo, quando eu fui pesquisar o teto da matriz, eu não achava nada. Mas eu achava todo dia conserto do relógio, não sei o quê, do teto. Você achava várias coisas, da marcenaria, você acha muita coisa, mas coisas assim, parece que quando você está procurando, você não acha. A pintura é um desses casos. E isso, para mim, porque as ausências, elas também são importantes de serem trabalhadas. Muitas das vezes, por exemplo, você tem lá o documento que eu achei falando sobre a doação do dinheiro para pagar o pintor. Tem lá a doação que faz tal, nananana, mas não tem para quem. Quem que é? Tanto que a grande incógnita da pintura da matriz de São João del Rei é saber realmente a autoria. Quem que é? Aonde está o recibo? Cadê esse recibo? Não está na receita e despesa. Cadê na hora da doação? Não tem. Ou tem, foi perdido. Provavelmente tem, foi perdido. Ou está em outra caixa. Né? Os arquivos, eles são mantidos por voluntários.
né? Lá em São João, trabalhei anos com Giovanni, que era voluntário. Sabe o que é uma pessoa ser voluntária num arquivo preciosíssimo desse, gente? Não é igual a Mariana, não. Voluntário, ele saía do trabalho para ir lá, para tentar nos ajudar a achar essa documentação. Então, o desafio é ter essa materialidade documental. Porque muitas das vezes é ela que vai poder nos dar o primeiro pontapé. Na ausência das fontes documentais, eu tive que ir para a imagem. Esse foi o primeiro grande ponto. Lá atrás, no início da minha pesquisa, antes de eu ler o Varbo, por exemplo, se eu tivesse ido para a imagem primeiro, talvez eu teria criado um outro caminho, ter feito uma outra pesquisa, né? Porque a gente é muito ligada à documentação. Né? E aí, a partir dali que você vai construindo a história da arte, principalmente para a minha região. Eu não sei quem que estuda a região ali da comarca do Rio das Mortes, mas é bem complexo da gente conseguir essa documentação. E muitas das vezes a gente trava por causa dela, porque a gente é ensinado que nós precisamos da fonte documental, né? Sendo que a imagem também é um documento. Aí a gente tem um problema, as repinturas, né? Os processos de deteriorização. Aí a gente parte para o significado iconológico, né, para a gente tentar fazer alguma coisa ali para resguardar essa arte, nem que seja seus significados mais simbólicos. Né? Então, para mim, é um grande desafio conseguir essa documentação e conservar essa documentação para a posteridade, porque vai acabar, gente. A gente precisa focar muito também nesse processo de conservação documental. É muito importante isso. E também começar a fazer um trabalho de formiguinha em busca de outras materialidades que não estão nos grandes centros. São as capelinhas, as de fazenda. A gente tem que buscar isso. Né? Então, é um trabalho árduo e tem muita coisa para fazer. Dá para muita gente trabalhar. Né? Às vezes a gente fica meio perdido com isso. Não sei se eu respondi, mas é isso, é ter a documentação. Às vezes o problema é primordial mesmo, né? Que é encontrar a documentação e depois lidar com os desafios que a documentação vai apresentar, né? De fato. Outra questão aqui do Ariel Lucas: em qual documentação você encontrou informações sobre a qualidade e condição dos irmãos das Mercês? Livros de entradas, reuniões, testamentos ou outros? Entrada. Livro de entrada. Tanto que na dissertação tem entrada, tem óbito, e aí, para quem trabalha essa questão de cor, qualidade, pode fazer, né? Pode voltar nessa documentação e ver se muda ao longo da vida, né? Porque você entra de um jeito e morre de outro, vai saber. Então, quando eu fui trabalhar a documentação das Mercês, que foi a única vez que eu tive um grande número de documentos em mãos, e eu fiquei muito feliz por causa disso, porque justamente eu estava trabalhando com o livro de entradas, né? Entradas, óbito, e aí, até para quem estuda história das doenças, né? Fica a dica aí, é muito legal. Legal, sim, desculpa, tem documentação para isso. E deu para ter um grande panorama das Mercês, né, nessa questão. E também, né, o óbito e casamento, está tudo lá, tem muita documentação a respeito disso. E está muito claro, quando ele é cativo de quem? Bem escrito, muito bem. Tanto que eu consegui achar famílias inteiras que foram, por exemplo, ocuparam os principais postos da Irmandade, os principais cargos da Irmandade, cruzando essa documentação, né? Livro de entrada e os livros, né, dessa direção, né, de quem comandava a Irmandade. Então, dá para você fazer bem esse casamento de fonte. Só que para a história da arte não fala quem são os pintores, falam quem são os comitentes, mas isso é importante, porque aí você já cruza os comitentes com a imagem que é a encomenda que está ali, você fala, peraí,
maioria crioula, maioria porra. Cadê os cativos? Então, aí você já tem alguma coisa já produzindo, e qual era a intenção. Então, aí a gente já consegue ter um trabalho que caminha para a econologia. Então, foram nesses documentos que eu encontrei. Bacana. Uma terceira questão aqui, tem várias. Elogiando a excelente apresentação, parabéns pela pesquisa. Você poderia falar um pouco mais sobre os problemas da restauração no Brasil? O modelo atual do IFAM é ruim? É aquilo que eu falei. Interessante. Obrigada, Gabriel, pelo elogio. Eu acho que o problema mais é questão político, de escolha mesmo nas questões de licitação. Às vezes, né, sempre são os mesmos que vão, às vezes, laboratórios, não, grupos de restauro que não tem muita tradição. Né? A gente tem aqui na UFMG, né, o Secor, então a gente tem uma tradição muito boa de restauro, a gente tem ótimos restauradores, mas cadê? Na região ali da minha região, não tem. Eu acho que quem é restaurador, isso aí é uma questão leiga, falando assim, de observar. Eu acho que tinha que ser uma questão bem trabalhada, bem discutida, bem, como fala, visível as licitações, publicável, que a gente possa ver, porque às vezes a gente só descobre que o negócio vai ser restaurado, você não sabe como foi todo o processo. Acho que tem que ser mais transparente, essa é a palavra, mais transparente. Nós temos restauradores incríveis ali na região do Rio das Mortes, né? Que trabalham com natividade, que trabalham, mas às vezes eles nem são chamados para dar nem consultoria para quem está trabalhando. Então, a gente tem esse problema. Eu reparei um pouco desse problema nos últimos restauros, talvez seja meu olhar leigo sobre isso, mas ao mesmo tempo você tem restauros incríveis, alguns que eu gostei bastante, comparando, né, as fotos e a visita anteriormente, foram feitos ali no sul de Minas, região de Campanha da Princesa, Liberdade, você tem um trabalho muito bem feito. Né? No caso que eu tenho muito assim, que é a minha crítica, é justamente a das Mercedes de Tiradentes. Teve uma descaracterização de alguns elementos. Né? Eu não sei se você é restaurador, Gabriel, depois, se quiser me chamar lá no Instagram, eu posso te mandar as fotos que eu tenho de antes e de depois, e você pode me dar um feedback melhor. Porque no meu olhar, está descaracterizado. Né? O anjo não tinha um penacho que foi colocado ali, sabe? Tem umas coisas assim que não, ao meu ver, são problemáticas, mas talvez ao ver do restaurador, não sei. Mas é isso. Eu acho que o problema mais da restauração está nessa demora de fazer as restaurações, nas licitações que não são tão transparentes e alguns resultados que são controversos, mas não todos, né? Graças aos restauradores. É isso. E também as próprias políticas de conservação, né, para se evitar a necessidade do restauro, embora em alguns casos fique muito bem feito e tudo mais, mas o ideal mesmo é não precisar fazer, né? Exato. Tem igrejas que estão caindo, gente. Lá em São João, por exemplo, a gente tem igreja que está com uma rachadura, e aí vai fazer o quê? Vai chorar depois, né? Uhum. É isso que acontece. Outra questão do Ariel Lucas Kelly, aqui você atribui as diferenças visuais entre regiões de Minas. Quais suas primeiras hipóteses para essas diferenças? Não Alguma tem. relação de maior ou menor proximidade com a Bahia, Cerro e Rio de Rio de Janeiro, no Preto? Então, boa pergunta, Ariel. Fica aí para você, se você quiser pegar esse gancho e pensar. Como eu falei, foi muito rápido que eu pensei, justamente porque quando eu fui para analisar a linha final da vida do Natividade, eu percebi que ele quis, né, colocar ali um resquício do que ele fazia antes.
que é essas tramas arquitetônicas que lembram muito o trabalho ali dessa região de Diamantina, do Cerro. Então, eu pensei nisso, falei assim, não, peraí, talvez ele tem, como artista, ele tem que ir se adaptando às intencionalidades dos encomendantes, exista um gosto regional, porque o Natividade ele faz um teto magnífico em Arcângelo, né? E é um teto com essas tramas arquitetônicas e tudo mais, só que ele não repete. Se ele não repete, é porque não vai agradar ao gosto, né? Isso sim, nessa base, trabalhando a imagem, esse gosto local. Então, aí, eu peguei as imagens e dividi esses espaços, mas não problematizei mais do que isso, porque não dava tempo, e o meu orientador, né, já estava gritando que eu tinha que defender a tese, então não deu para trabalhar sobre isso. Então, eu acho interessantíssimo alguém dar continuidade, pensar essas diferenças visuais em Minas Gerais, que é muito grande esse espaço, né? E quem sabe para outros espaços, né? Ou então, se não tem, né? Às vezes não tem, às vezes pode ser uma questão mesmo de chegada de modelos, de adaptação, né? Então, acho que está muito em aberto. Eu vou atribuir isso justamente às obras que eu tenho no Caminho das Flores, que é por onde ele passou, e que nitidamente tem diferenças dentro de Minas. Dessas influências não deu tempo de trabalhar, mas fica aí a oportunidade, porque dificilmente eu vou voltar a trabalhar isso em trabalhos futuros, né? Essa questão de visualidade. Se eu voltar a trabalhar alguma coisa assim do tipo, vai ser a iconologia mesmo dos espaços, né? O simbólico. Certo. Uma outra questão aqui do Daniel Precioso, parabenizando, excelente. Você acredita que os pintores não brancos imprimiam suas intenções, representações próprias, até mesmo em imagens encomendadas por irmandades de brancos? Nossa, Questão interessante. o Daniel me mandando uma mensagem. Obrigada, sou sua fã. Fiquei até nervosa, mas enfim. Olha, eu acho que sim, sim, porque o artista, gente, ele é um ser humano, né? Na hora que ele vai produzir alguma coisa, isso é inerente a ele, alguma coisa vai passar. Mas precisa mais estudos. Sabe por que precisa de mais estudos? Eu acredito nisso. Precisa de mais estudos possam desconstruir essas visões de que o artista ele realmente ele é só um copiador. Na verdade, nem é chamado de artista, né? Eu acho que ele coloca, sim, as suas intenções. No caso, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem o Venâncio, que talvez não seja o Venâncio por causa de toda essa questão de autoria no teto da matriz de São João del Rei. Ele é um pardo, né? Tem lá toda uma trajetória dele como pardo, né? Capitão. E ele tem ali uma mensagem muito explícita em relação ao comitente da obra. Né? Ele deixa uma mensagem assim, o que é a intenção. Provavelmente o comandante branco pediu para estar no teto da matriz e tudo, e o artista coloca. Ele faz o que foi pedido, a encomenda está lá. Mas na leitura dessa iconografia tem uma mensagem subliminar, que é tipo, justamente o anjo apontando para o coração e olhando para o personagem e dizendo: meu querido, você tem que seguir o que Deus está falando, senão não adianta você estar aqui com o seu dinheiro, não. Então, eu acho sim que eles imprimiam suas intenções. Então, é por isso que a gente tem que ter um olhar muito, muito cuidadoso ao analisar essas imagens, procurar fazer também, né, como o Panofsky fala, né, essa iconografia, né, esse conjunto, para ver os detalhes, mas entender de onde está vindo essas intenções. Né, porque você tem a intenção do encomendante, você tem a intenção do pintor,
né? O pintor, ele não consegue desvencilhar disso. O artista, ele, por mais que ele siga o modelo, ele vai colocar algo dele ali, né? Então, eu acho que pode sim influenciar. Tanto que quem tem um trabalho muito bom, um artigo muito bom sobre esse tema é a Carla Mari. É um texto que ela analisa os pintores negros, né? Fazendo as obras e mostrando só para irmandades de negros, se eu não me engano. Então, fica também uma abertura aí para estudar, né, esses artistas. O que eu estudei, trabalhou para irmandades de brancos, ele era branco, né, o Manuel Vitor de Jesus. O Joaquim da Natividade, ele vai fazer São Tomé, que é a matriz. Então, ali naquela análise, eu não enxerguei alguma mensagem que pudesse ser alguma crítica, alguma coisa ali. Mas tem que olhar com mais cuidado, né? Então, tem que ser um trabalho apenas iconológico nesse sentido. Mas eu acredito. Espero que eu tenha respondido. Uma questão que dá bastante pano para manga, né? Muito, muito. Agora da Nova Arenga, se você poderia falar um pouco sobre as tradições, sobre outras tradições, para além das gravuras europeias nas pinturas que você investigou. Olha só. A gente tem, né? A gente pode falar de influências dessa paisagem mineira, né? Nessas representações. A gente tem a literatura, a gente tem também, assim, é tudo muito misturado, porque, querendo ou não, a gente vai sendo doutrinado nesse modelo existente dessa fé cristã. Então, você vai ter ali os sermões, você vai ter a literatura, só que eu não consegui, por exemplo, no caso das Mercês, achar uma materialidade em relação à hierarquia celestial, por exemplo. Então, para além das gravuras, a gente tem as suposições que são colocadas ali, né, que são postas. Eu entendi que, por exemplo, eu não tenho ali uma lenda afro colocada, não tenho uma questão indígena, até porque os indígenas já tinham sido dizimados nessa região de Minas há muito tempo, né? Então, você tem que ir vendo, mais do que além das gravuras ou de tradições, a sociabilidade desse povo. No caso das Mercês, é mais fácil de ver, justamente no deslocamento dos personagens do teto. Então, aí você percebe que você tem uma tradição de uma gravura europeia que está sendo modificada. Ela está sendo adaptada para um novo ambiente ali, que é o ambiente de comitentes que são poucos. Você está numa igreja, está na igreja, da sociabilidade, você vai olhar para o teto e ver grilhões, você já é livre. Né? Se você rezar para... Enfim, né? É aquela questão mesmo de diferenciação social. Então, mais do que outras tradições, reflete um pouco do cotidiano mesmo que as pessoas estão vivendo, né? Que é essa intenção de criar um ambiente em que eles pudessem se reconhecer ali. Então, mais do que a influência de outros, é a questão da releitura que eles fazem dessas gravuras. É uma releitura muito regional, né, própria deles. Então, acho que tem que ir mais por aí, nesse sentido, né, de adaptação. Não sei se eu respondi. Sim. Bacana. Uma outra pergunta aqui ilustre, da Janete Flor de Maio. Adorei sua fala e gostaria de saber em que tipo de documentação você encontrou a presença de artistas negros. Muito obrigada por uma fala tão potente. Olha, Janete, então, cruzamento de pontos, né? Porque você vai lá, quem que é o fulano? Aí você tem que ir atrás, por exemplo, o óbito. Aí lá no óbito vai falar a qualidade dele, né? Pardo, preto, crioulo. Aí você vai, por exemplo, no censo,
né, nas listas nominativas. Por exemplo, na lista nominativa a mais antiga de enfim, de Tiradentes, que é a mais antiga, de São José del Rei, a gente tem o Manuel Vitor de Jesus, que era considerado por muitos um artista preto, se declarando branco. Então, ele é branco. Numa sociedade como a nossa, o máximo que ele poderia, né, nessa mestiçagem, era ser pardo, não, ele é branco, ele se declara branco. Então, tem lá. Mas aí você tem, por exemplo, os pardos. Os pardos, aí tem toda uma problemática, né, que você trabalha, que a cor, ela também denomina condição, né, não é somente cor de pele. Você pode ser um preto retinto e ser reconhecido na sociedade como um pardo, porque você alcançou um status dentro desse espaço. Mas um preto, ele chega a pardo, nunca branco. Então, é cruzamento de fonte, óbito, testamento, lista nominativa, treta, né, questão, né, processo civil, em que a gente vai achar o Joaquim de da Natividade, e aí você vai cruzando essas fontes. Carta patente. Então, são muitos artistas que você vai... No caso do Venâncio, por exemplo, a gente vai achando nos filhos, né, a questão do pardo. Então, no cruzamento mesmo de fontes, porque nos documentos raríssimos que a gente acha de FIBO, não fala a cor ou a qualidade desses artistas. Então, você tem que pesquisar mesmo a vida deles, né, para além dessas documentações. Então, é muita coisa que dá para fazer, né? Porque além da pintura, além dos processos artísticos, você tem que buscar essa vida pessoal. E é muito interessante esse trabalho, né? A gente precisa tirar das sombras esses artistas, mesmo que fossem brancos, né? Pobres, eles precisam ser reconhecidos como artistas, não apenas como artesãos. Eu acho que isso é o grande ponto da nossa história da arte, né? A gente deixar de ser ter uma ideia colonizada de nós, nossos artistas, de nossa arte. Obrigada pela pergunta. Bacana. A próxima aqui, deixa eu ver se... Da Vanessa Teixeira. Kel, fala e pesquisas sempre maravilhosas. Gostaria de saber se você leva suas pesquisas para a sala de aula e como é a repercussão. A gente sempre tem essa questão com os convidados das atividades que a gente desenvolveu através do projeto de extensão durante o ano, justamente por conta dessa preocupação, né, do projeto de extensão, de fazer o link entre pesquisadores, professores, sala de aula. E aí a Vanessa trouxe essa questão para você também. Olha, os meninos acham que eu sou um Robert Langdon misturado com Indiana Jones, e eles ficam esperando o helicóptero vir me buscar, porque eu estou decodificando os símbolos. Aí eu falo para eles, não, gente, é menos glamour e, né, muito mais pesado esse processo. Mas eles gostam. E o interessante é que a gente tem que contar mesmo essas histórias, principalmente quando a gente está falando de irmandades pretas, pardas, em um contexto de Brasil, que vai chegando, quando eles vão ficando mais velhos, principalmente ensino médio, que tem a questão de cotas, né, nos vestibulares. Então, eles precisam entender essa divisão dessa sociedade. Então, quando a gente conta e explica das irmandades, mostra as imagens, eles prestam mais atenção que em qualquer outro tipo de aula, né? Mas, assim, eu sempre dou pinceladas nessas questões. Quando a gente está estudando, por exemplo, mitologia, com o sexto ano, eu já conto o mito da Niobe e dos filhos, já faço uma associação com a imagem de Nossa Senhora, associo para quem... A gente tem muitos alunos evangélicos agora, então eles não sabem o que são alguns elementos ritualísticos da Igreja Católica, e isso vai ficar cada vez mais comum, tá? É assustador para quem acha que todo mundo conhece, né? Tipo, o ritual da Eucaristia. Eu me falo, o que é isso? Então você vai construindo com eles
todo esse caminho, mostra uma imagem, mostra outra coisa. E assim, cada ano a gente vai escolhendo, eu vou escolhendo dar pinceladas nessa iconografia, nessa iconologia. O ideal, né, seria que a gente fizesse, aí agora eu vou ter uma fala colonial, que a gente fizesse igual, né, os europeus, né, fazem, levam os meninos para os lugares e a gente tem aula nesses espaços. Tem como fazer, porque a gente tem muito espaço para estar discutindo isso. A gente só não tem espaços de memória, por exemplo, a escravidão suficiente, né? Não temos. Então, aí já complica um pouco. É que agora eu faço a crítica, né, de fazendas que transformam senzalas em lounge. Então, não tem como você levar os seus alunos numa fazenda próxima aqui para explicar, porque eles vão estar sentados num lounge ouvindo música dentro de uma senzala, de uma fazenda. Então, aí isso é um problema. Mas discutindo essas questões, explicando, né, no máximo que dá nessas viagens, em loco, slides, e assim, sempre fazendo essa ponte e deixando eles falarem. O mais importante em sala de aula é ouvir. Mais do que a gente fala, a gente chega numa ânsia de querer falar tudo. E não, a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir o que eles estão falando. A partir do momento que eu comecei a ouvir, eu comecei a ver que, tipo, quando eu fosse falar de santos, de imagem, tipo, de Nossa Senhora, eu tinha que fazer toda uma contextualização, porque eu tenho inúmeros alunos evangélicos que não conseguem visualizar esse sentimentalismo que traz a imagem de Nossa Senhora. Quando você começa o trabalho mostrando o papel de mãe, que é associado a outras cargas imagéticas, eles conseguem quebrar isso, sem quebrar o que eles acreditam. Então, acho que isso é o mais importante, que isso parte dessa construção com eles. E uma coisa que eu falei no início, né, é que se eu tivesse ido mais cedo para a sala de aula, né, gente, não estou romantizando, não, mas é importante a gente ter esse contato com a vida real, fora do mundo acadêmico. Algumas coisas que hoje eu estou falando aqui, elas iriam estar na tese. Elas iriam ser problematizadas mais fácil, porque são eles que nos falam. É alguém que não leu nada, é alguém que não sabe nada, você que faz assim, mas e isso? Aí você explode a cabeça, porque você está tão mergulhado naquilo ali, que você não consegue ver uma questão tão simples. Né? Então, o exercício de sala de aula ele é muito positivo. Eu gosto muito e gosto muito do retorno dos alunos. Né? Eles têm um retorno muito mais sensível do que o próprio mundo acadêmico. Né? Eles conseguem visualizar nisso um valor que, às vezes, o mundo acadêmico não nos dá. Né? Eles só enxergam a gente pelos artigos, né, que a gente produz. Eles acham que a gente é um herói. Tipo, nossa, você faz isso. Eu faço isso. Olha que legal, eu faço essa pesquisa. Eu descubro isso aqui, eu estou aqui nos documentos. Mas como você consegue ler isso, professora? Aí eu falo, menina, eu leio sua letra, eu consigo ler qualquer documento. E aí a gente vai trabalhando essas questões, né? Sempre partindo deles, essa escuta deles, e menos a nossa fala. E é muito bom, tirando os alunos capetas, óbvio. Sempre tem, né? Uhum. Uma questão aqui da Mona Lisa Oliveira. Poderíamos pensar a marca do artista como engenhosidade? Acho que sim. Acho que sim, sim. Isso aí também dá pano para manga, dá para discutir muito com o pessoal aí que fala que primeiro, né? Eles são artistas? Esse que é o ponto. Primeiro a gente tem que forçar essa ideia, né? A gente tem que construir essa ideia do artista colonial, artista preto, artista pardo, artista branco pobre e letrado. Esse que é o ponto. Depois partir para essa questão de engenhosidade e tudo mais. Então, é um caminho longo, mas não tão longo. Porque dependendo do tanto de gente que estiver fazendo pesquisa aí, rapidinho a gente consegue já subir o status de artesão e artista, já dizer das questões de intenção. Então, está nas mãos de vocês. Eu acho que sim.
Obrigada, Mona Lisa. Kelly, tem uma questão aqui do Ariel, é uma última questão. Como você lidou com a questão das pessoas com mesmos nomes? Quais critérios utilizados para definir quem eram realmente as pessoas e não homônimos? Procurando casamentos, né, para saber se o fulano casou com a mesma fulana, e a partir disso, né, e dependendo, né, se é João, preto, escravo de, saber quem que eram esses donos dessas pessoas. Mas foi fazendo uma leitura realmente criteriosa dessa documentação. Tem muitos, né? Eu me deparei com a mesa administrativa das Mercês, que eu pensei que não era a mesma pessoa, e era, então foi todo um trabalho de cruzamento mesmo de fonte. Eu fui por esse caminho, né? Tentar achar nas outras documentações, né? Casamento, óbito, testamento, processo civil. É mais difícil para pesquisar pessoas de irmandades pobres, porque dificilmente eles deixam testamento, deixam inventário. Então, foi mais nessa linha casamento e óbito, porque eles eram enterrados ali e tinham elementos que podiam me apontar se eram ou não homônimos. Né? Então, foi por esse caminho. Né? E montando aquele 1 milhão de tabela, né, de cruzamento e tal, que nos permite ter essa visualização. Inclusive ferramentas online, né? Eu uso muito o Family Search, que dá para justamente verificar esses casamentos, se são as mesmas pessoas. E aí é isso, né? Você faz uma tabela com todos os, quase uma batalha naval, assim, todos os arquivos online, onde que você encontrou a pessoa nos diferentes arquivos, se encontrou. É Eu muito lembro que as interessante. tabelas todas eram coloridas, assim, era rosa choque para lá, verde limão para cá, justamente para eu bater o olho e falar assim, eita. Então, assim, eu tenho até essa. Quando eu falo disso, me dá muita saudade, que foi o meu mestrado, né? O meu mestrado eu trabalhei com documentação de irmandade, e no doutorado não, porque eu estava pesquisando a trajetória do pintor, da imagem, então eu senti muita falta disso, né? De fazer essas tabelas, esses cruzamentos, que é o que faz o olhinho da gente brilhar quando a gente está mexendo com documentação, né? Mas é difícil mexer com irmandade pobre. Né? É difícil, porque né, eles deixam um pouco a documentação. E eu acho que é por isso que muita gente não se aventura a trabalhar essas outras irmandades. Né? A gente sempre tem mais trabalhos. Né? E também, enfim, questão de documentação. Né? É. Ou quando tem, mas ficou mal armazenado, e aí a informação vai se perdendo, né? O que come ela, exatamente. Tem um comentário aqui do Daniel Precioso, agradecendo sua resposta, e sua abordagem das intenções imagéticas permite adentrar a psicologia dos negros e mulatos artistas, algo fascinante de fato. Muito Esse interessante. ponto já é um ponto que eu tenho vontade de trabalhar, que é um ponto que conversa muito com a perspectiva warburgiana. Né? Por que, que a gente resgata essas imagens? Fazer um novo trabalho pensando justamente nas escolhas que levaram o Manuel Victor a deslocar esses artistas. Né? Então, são outras leituras, são leituras interdisciplinares, é trazer o protagonismo desses artistas, né? Que a gente já está podendo chamar eles de artistas, né? Desses personagens que são extremamente fascinantes. Olha o que eles produziram. Se para a gente é fascinante, aqui naquele período também era. E isso vai fazer com que eles ganhem status e melhorem a sua perspectiva na sociedade colonial. Então, é uma coisa assim, incrível. E dá para fazer, eu acho que dá para fazer. Assim. Ele sofre um pouquinho, mas dá para fazer. Inclusive por às vezes um pouco de resistência da própria historiografia, né, em aceitar essa análise. É porque é difícil, né? O Peter Burke já fala isso, né? A iconologia, a iconografia, o próprio Warburg, ele vai ser muito mal visto. Ele é chamado de estudioso cultural, as pessoas não chamam ele
Agora que passaram a chamar ele de historiador por causa dos estudos mais recentes, assim, de 20 anos atrás, do Didi Uberman e de outros filósofos sobre o pensamento do Vargas, sabe? E a gente precisa, a academia brasileira precisa muito ler o Vargas. A gente não lê. Né? Eu lembro que quando eu fui fazer meu seminário de tese, a professora maravilhosa, ela não sabia quem que era o Vargas, porque ela nunca tinha ouvido falar. Então, tipo assim, é uma coisa, tipo, o Vargas, a gente tem o Ginsburg falando dele, a gente tem o Kruzinski, que está falando de coisas totalmente distintas, citando o Vargas, e a gente está aqui, né, que é justamente essa pergunta do Daniel, né, falando dessa psicologia, desse mundo, dessas escolhas, né, dessa engenhosidade, talvez, desses artistas que estão aqui produzindo. Essas intenções são importantes e a imagem nos fala sobre ela. Só que a gente não pode deixar a imagem morrer. Né? Então, melhorar. Tá certo. Última questão da Vanessa Teixeira para a gente encerrar. Você achou relações entre imagens para as Mercês nos casos da América Portuguesa e Hispânica? Olha, eu procurei, mas eu não achei igual a das Mercês de Tiradentes, não, porque a gente tem a Mercês entronada, a gente tem ela com os trilhões na mão, a gente tem ela com escapulário, mas dessa formazinha, né, abrindo, né, o manto, parece que o Manuel Victor Jesus ele junta várias representações dessa Virgem para construir a das Mercês e desloca esses personagens. Assim, essas Mercês de Tiradentes, não. As outras Mercês, por exemplo, do Aleijadinho, se eu não me engano, que é das Mercês de Ouro Preto, é idêntica a gravuras que circulavam na Espanha e na América também. Tanto que, se não me engano, Nossa Senhora das Mercês é padroeira do Peru, e a gente tem uma imagem magnífica de Nossa Senhora das Mercês no frontispício da catedral. Né? Agora, não sei se é de Cusco ou se é de Lima. A minha cabeça está meio ruim, desculpa. Mas são representações que são comuns ter sempre os cativos quando ela está em pé. Né? Então, por isso que essa representação das Mercês de Tiradentes, ela traz essa questão da intencionalidade muito assim para a gente, né, trabalhar. Né? E outras é mais difícil. O próprio Manuel Victor, a gente compara as obras dele, ele segue à risca os modelos europeus. É muito difícil você falar que ele coloca, ele é branco, né? Ele trabalha para a Irmandade de pretos, de pardos, de brancos. Se ele coloca alguma intenção ali, porque é realmente uma cópia. Mas as Mercês ele não faz uma cópia, ele faz algo novo. Né? Então, fica aí essa questão mesmo da intencionalidade. Mas tem relações, sim, dessas imagens repetindo justamente a quebra desses grilhões. Ela é mais comum na América Hispânica do que aqui. Eu não sei se foi essa a pergunta. Muitos comentários parabenizando aqui a exposição, Karen. E eu vou encerrar também e agradeço também em nome da coordenação do projeto, do professor Francisco, também da coordenação desse curso. Foi ótimo, prazer conhecê-la também. E vamos manter aí o contato, e quem quiser também entrar em contato com a Karen ou com o nosso grupo, só mandar um e-mail, procurar no Instagram, tem várias vias, né? E daqui a pouco a gente continua às 5 horas, a nossa segunda aula desse módulo, que vai ser a nossa, então, quinta aula. E o resto da semana também, muito trabalho. Obrigada, viu, Karen? Até a próxima. Muito obrigada, gente. Eu agradeço. Podem me chamar. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Já estou afastada um pouquinho das pesquisas desde que eu defendi, em 2018, então algumas coisas talvez eu não vou saber, né, estar atualizada 100%, porque eu estou indo para outros lados, estou querendo trabalhar uma perspectiva decolonial em relação à história da arte
brasileira, então estou fazendo outras leituras. Então, é isso que eu puder ajudar para termos novos historiadores e iconógrafos. Eu estou aqui e, assim, não desistam de estudar pintura, imagem, por falta de documentação, tá? Espero que isso ajude vocês aí nessa caminhada, né? Não desistam por falta de documentação. Dá para fazer história da arte, sim, com migalhas. É isso, então. Obrigada, pessoal. Até a próxima.